E aí, pessoal, timeline tricolor deste sábado com muitas informações, começando com uma especulação, pura especulação. Renato no Corinthians. Gente, vamos falar aqui, porque precisa falar que apareceu na timeline, mas é isso? Vamos lá, nós vamos falar nisso. Vamos falar de Walter Kahneman e o esforço para jogar o Grenal. Vamos falar também de um puxão de orelha de Hulk em Daverson. O que isso tem a ver com o Grêmio? E vamos falar de uma lesão que começa a preocupar um jogador da base do Grêmio, que todos esperavam muito. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Tô com um site aberto aqui, Mercadão da Informática, a maior loja de informática do sul do Brasil. Você quer um computador, pronta entrega, você vai na loja e compra e você já sai com ele, porque o Mercadão da Informática tem nas suas lojas em Porto Alegre, Zona Sul, Shopping Bourbon, Dom Pedro II, você tem muitas opções de encontrar, mas eu aconselho você a entrar no mercadãodainformatica.com.br e ter ali todas as informações. Aquele gamer que tu precisa montar com uma configuração mais forte, você tem no Mercadão da Informática e tudo, claro, neste segmento. Mercadão da Informática é parceiro aqui do canal do CCD. Gente, timeline tricolor cheia de informações. Tem até, vou dizer aqui, ó, tem até uma notícia que eu achei engraçada, que o Natan separou, que é relacionada a algo que viralizou na internet, que é a semelhança de um zagueiro da base com o Jeromel. Isso, um Murilo. 17 anos, está no sub-20 do Grêmio, e ele realmente é muito parecido, fisicamente falando, né, gente? E isso foi assunto hoje, muita gente falou nisso. E o Natan até separou para a gente comentar aqui. Essa foi uma das notícias que se falou sobre o Grêmio neste sábado, né? Outro ponto que se falou muito foi o Hulk, né? Que deu uma espécie de puxão de orelha no Daverson. Ele elogiou o Daverson, o estilo dele e tal, mas disse que não precisa fazer isso com jovens jogadores, aquela história de ter provocado o Igor Serrote e tal, ele não gostou muito. Ele, inclusive, segundo ele, né, ele disse, olha, não faz isso. Deu um puxão de orelha. Lembrando, né, o Daverson perto do Hulk é nada, né? No mundo do futebol, então que ele escute o conselho aqui do Hulk, não faz isso, não faz isso. É um negócio arrogante, bobo, provocar um jovem jogador que está começando a vida, acho bobo, né? O Jorge Nicola, ele deu uma informação hoje sobre o salário do Roger Guedes, né? E falou em 5 milhões de reais mensais. Ele que joga no Catar atualmente. Esse seria o sonho do Grêmio e tal. Cara, 5 milhões mensais. Que mundo esses caras estão vivendo? Entendeu? Ele faz muito gol. Ele tem 28 em 35 jogos. Ele tá bem demais lá. Jogador que tem mantido essa média. A gente sabe que ele é muito bom jogador, mas... Cara, não vamos ficar sonhando com um cara de 5 milhões de reais. O Grêmio vai pagar quanto por ele? 3 milhões? Então, por favor, né? É algo que não adianta a gente falar muito sobre isso. Outra coisa, Jardiel, centroavante, sub-20, que fez muitos gols na Taça São Paulo, não está sendo relacionado, não foi relacionado no jogo porque sente uma dificuldade no joelho. Claro que ele vai passar por exames ainda, a gente não tem noção se é lesão, se não é, mas começa a preocupar, porque esse jogador ele não está conseguindo ter uma sequência. Eu acho que é a 4ª lesão nesse ano, 3ª com certeza. Ele não está conseguindo jogar. E aqui vai uma preocupação, porque é um jogador que a gente sabe que não tem tanta base como os outros, ele é centroavante de área, aí ele foi para a cidade dele, voltou, agora ele tá há 2 anos aqui já retomando, 1 ano e meio retomando, e não está conseguindo ter sequência no time sub-20.
E aí começa a ter um pouco de dor de cabeça esse negócio aqui, tá? Vamos esperar o que vai acontecer e vamos imaginar que isso possa ser, enfim, interessante aí pra gente avaliar. Walter Kahneman faz tratamento intensivo para jogar o Grenal, tá? O Renato disse que ele estava lesionado, o Bruno disse que não estava. Então, não sei qual dos dois acreditar, só sei que existe uma contradição ali. O DM do Grêmio recebeu o Kahneman e tá nesse período de folga, o Grêmio que folgou na quinta, sexta, sábado, hoje folgou no domingo, tá trabalhando, né? Ele tá se recuperando de desgaste muscular, mas a gente tem um pouco de preocupação, porque o Kahneman é um cara muito importante para o Grenal. Então ele faz tratamento intensivo, fez quinta, sexta, e a tendência é que ele treine normalmente na segunda-feira. Se acontecer isso, Kahneman está confirmado no Grenal, o que seria ótimo. E a última notícia de hoje, que é Renato no Corinthians em 25. Que ele já saberia que não vai ficar no Grêmio e tem muitas especulações e fala no Corinthians. E depois a matéria diz que não é o destino Corinthians, vai estar na manchete. Acho que é o Diogo Rossi. Diogo Rossi. Gente, o Renato... primeiro, o Corinthians está se recuperando em cima do trabalho de um treinador que tem contrato até o final do ano que vem. Eu começo por aí. Segundo, não está definida a relação do Renato aqui. Aí eu já vi um monte de gente falando como se o Diogo não disse isso. O Diogo diz, ele pergunta na manchete, pergunta. Aí depois ele diz, o time paulista, pelo menos por enquanto, não deve ser o destino. Gente, pelo amor de Deus, né? O Corinthians nem tem noção do que vai acontecer com ele. E o Renato também não. Entendeu? Se é verdade que ele teve especulação lá, também é verdade que hoje a realidade é outra. Entendeu? É outra. Não tem muito o que falar disso. Aí o pessoal começa a dizer que o próprio Diogo falou que o Renato vai tirar um período sabático lá de alguns meses. Depende tudo projeto, processo. Tem que fazer. A discussão que cada vez aumenta mais é da saída do Renato de Porto Alegre. Isso cada vez aumenta mais, porque a especulação é sempre nesse sentido. Que eu também digo para vocês que eu não tenho consciência, não tenho... e aí não é baseado em informação, é no histórico que a gente está acostumado. O Renato decide o futuro dele. Sempre é o Renato que decide o futuro dele. O Renato é que vai chegar no Grêmio, vai ver se não vai ou vai. Depende. Então não vejo nada definido agora, além de pura especulação. Pura especulação. Pura especulação. E essa só é mais uma especulação. Né? Sendo que essa aqui, ela nem começa. Ela nem começa. Pelo amor de Deus. O Corinthians só tá vivo hoje porque acertou o treinador. Aí o Corinthians vai trocar o treinador. Que é a única coisa que deu certo no Corinthians. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.